Deus é alimento para nós. A palavra de Deus é que vai nos alimentar na nossa vida espiritual. Hoje nós tivemos um assunto muito importante, que é a questão da santidade. Nós estudamos hoje de manhã, essa primeira parte, a questão da santidade. A santidade, como já estudamos, é um atributo de Deus, é um atributo comunicável aos seres humanos. E Deus comunica essa santidade a toda a igreja, a todo crente, a todos nós que servimos ao Senhor. Nós podemos ser santos. Nós podemos ser santos. Neste momento, eu quero citar o texto que foi lido ainda há pouco, Tito, capítulo 2, a partir do versículo 6. Paulo, ele dá algumas orientações para os seus filhos na fé, a Timóteo e a Tito. Estes dois jovens, eles serviam a Deus ainda na época, no tempo do apóstolo Paulo, e Paulo, já chegando no final do seu ministério, ele dá algumas orientações na questão de santificação, de santidade. E nós lemos no capítulo 2 de Tito, a partir do versículo 6, diz assim, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. A questão de ser prudente, irmãos, não é uma questão só para jovens, mas é para todo crente, todos nós. Paulo falou aqui para jovem, porque havia uma necessidade ali na igreja, naquele momento, até porque Tito, Timóteo também eram jovens. Esta orientação, esse ensino de Paulo também servia para eles. Então os jovens precisam ser prudentes, o crente precisa ser prudente, e a prudência faz parte da nossa santidade. Ser prudente é ser santo, ser prudente é fazer a vontade de Deus, ser prudente é ter sabedoria. A prudência faz parte desse processo da santificação. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Prudente em tudo seja você mesmo. Paulo falando agora para o Tito, este jovem pastor. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Viver em santidade, viver em santificação, é viver uma vida de exemplo, irmão, uma vida modelo, e isso nos custa um preço, nos custa um preço. A gente vai ter que pagar esse preço de ser modelo, e é isso mesmo que é o plano de Deus na nossa vida. É isso mesmo que Deus quer que cada um de nós sejamos. Nós estudamos dentro de uma lição, e já passamos, de que o povo de Israel deveria ser uma nação santa, uma nação modelo. Então, esse era o propósito de Deus ao povo de Israel, que através do povo de Israel, outras nações viessem a praticar a palavra de Deus, viessem se converter a Deus. Esse é o nosso propósito também, é o propósito da igreja. Deus quer que você seja um modelo, que você seja o exemplo de tudo. Isso é santificação, isso é santidade de Deus na nossa vida, para que possamos pregar a palavra de Deus, para que possamos anunciar o Evangelho. Precisamos ter o Evangelho no coração, precisamos ter Jesus na nossa vida. Eu não posso pregar o que eu não creio, eu não posso pregar o que eu não vivo. A santidade faz com que nós venhamos pregar aquilo que de fato a gente vive, aquilo que de fato a gente crê. Isso é santificação, isso é santidade. Procurar se santificar, procurar
ser um modelo de tudo. O apóstolo Paulo passa a dar essa orientação para Tito, para cada um de nós. Ele vai dizer: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Olha só, irmãos, em tudo seja você mesmo um exemplo. Em tudo. A gente que aceita Jesus, nós que nascemos de novo, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, a nossa vida deve ser diferente, irmão. A nossa comunicação, o nosso diálogo deve ser diferente. Eu não acredito que Jesus fosse uma pessoa arrogante. Eu não acredito que os discípulos fossem uma pessoa ignorante. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele nos transforma, ele muda o nosso comportamento, ele muda até o tom de voz. Ser educado, ser gentil, procurar conversar, compreendendo as pessoas, tratando bem as pessoas. A gente precisa ser cristão modelo. Nós não podemos nos comportar como um ímpio, nós não podemos nos comportar como um mundano, como uma pessoa que não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos usa de tal forma que nos torna pessoas sábias, pessoas entendidas, pessoas sensíveis, pessoas cheias de misericórdia, cheias de amor no coração. Usar os dons espirituais para alcançar as pessoas. Então precisamos ser este homem, esta mulher santa, que seja exemplo, que seja modelo para as nossas vidas. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. A santificação nos leva a fazer boas obras, ajudar o necessitado, compreender as pessoas, ir para o diálogo. O que a gente pode observar, irmãos, é que Jesus, os seus discípulos e a igreja primitiva caiu na graça do povo, porque era um povo de boas obras. É verdade que a Bíblia diz que as obras, elas não salvam. As obras não salvam, porque a salvação, ela vem por meio de Jesus Cristo. A santidade e a santificação vem por meio de Jesus. Mas nós podemos ser homens e mulheres de boas obras. Nós podemos sim ajudar o próximo. Nós podemos sim levar o Evangelho às pessoas. Nós podemos sim preservar a sã doutrina. Nós podemos sim conversar com as pessoas sem precisar de gritar, sem precisar de fazer escândalo. Nós podemos sim ser simples. A santificação, a santidade que Deus nos dá é que nós sejamos simples, irmãos. Nós não precisamos de pedestal para servir a Deus. Nós não precisamos de cargo para servir a Deus. Nós não precisamos ter posição na igreja ou na escola, seja onde for, para servir a Deus. Nós podemos servir a Deus com a nossa vida simples, frequentando o culto, fazendo a vontade de Deus. Em tudo sejamos santos. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para fazer ao nosso respeito. O crente não pode chamar palavrão, irmão. O crente não pode usar palavra torpe. O crente não pode falar palavras que não edificam. O crente não pode mentir. O crente não pode maltratar o próximo. O crente não pode dizer falso testemunho. O crente tem que usar uma linguagem sã, uma linguagem que alcance os corações.
que alcance o nosso próximo. Às vezes, tem crente, né, quando dá uma topada, chama um palavrão. Tem crente que quando está aborrecido, ele perde o equilíbrio da palavra. Então, tem um ditado que diz que quando a gente está muito zangado, podemos dizer assim, conte de 1 até 10 antes de você falar qualquer coisa. E isso é prudência. Prudência é a pessoa parar para pensar, depois de falar. A prudência é uma pessoa que vigia, que está atento na palavra de Deus, que está atento na vontade do Senhor. Seja prudente. Uma pessoa prudente, ao atravessar uma rua, uma rodovia, ela precisa olhar para os dois lados, para depois atravessar. Uma pessoa prudente é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e depois vai praticar. E isso faz parte do processo da santidade de Deus na nossa vida. Faz parte da santidade de Deus na nossa vida. Às vezes a gente acaba de ouvir a palavra de Deus e a gente vai fazer tudo o contrário. A gente está dentro da igreja, nós estamos no culto ao Senhor, louvando e adorando a Deus. A pessoa sai da igreja, de repente bate o pé, tropeça e chama um palavrão. Então falta de vigilância, falta de santidade. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está. Olha só. Às vezes a pessoa está na igreja, ouve a palavra de Deus, aí quando sai, volta para sua casa e fala mal da mensagem. Sabe por quê, irmão? Porque o coração está cheio de amargura. A palavra de Deus, ela não pousa, ela não fica no coração onde há raiz de amargura. A palavra de Deus, ela não fica no lugar sujo. Não porque não tem poder para ficar, é porque esse lugar está sujo, precisa ser limpo. O nosso coração precisa ser limpo. A nossa palavra, irmãos, tem que ser uma palavra que levante o seu próximo. A nossa palavra deve ser uma palavra de santidade, de alegria, incentivar as pessoas. Eu conheci um jovem que não era prudente. Ele saía da igreja e falava para o pai só coisas negativas da igreja. O pai já estava aborrecido. Esse jovem, em vez de jogar luz, em vez de jogar poder espiritual sobre o pai, ele jogava trevas. O pai saiu da igreja. Então nós precisamos ajudar as pessoas, e isso faz parte do coração, isso faz parte da santidade, isso faz parte de uma vida em comunhão com Deus. Aqui pelos nossos ouvidos, irmãos, a gente pode deixar entrar tudo, mas pela boca não deve sair tudo. Aquilo que não presta, diz Paulo, nós precisamos jogar fora. Você ouviu alguma coisa? Não permita, alguma coisa de ruim, não permita que isso saia na sua boca. Entra por aqui, como diz o ditado, pelo ouvido direito e sai pelo ouvido esquerdo. Da minha boca tem que sair coisas abençoadoras, palavras abençoadoras. Da nossa boca deve sair coisas que edificam, que construam, que inspire, que ajude, irmãos. Isso significa que o coração está cheio da comunhão com Deus. Quantas coisas ruins eu tenho ouvido, mas não falo, sai por aqui. As coisas que devem sair, as palavras que devem sair dos nossos lábios, deve ser a palavra do Senhor, deve ser palavra que edifica,
que dê coragem, que dê ânimo. Dizer ao irmão: você é de Deus, a igreja precisa de você, Jesus está esperando você. Dê uma palavra de fogo, de alegria, de entusiasmo, que levante, que edifique, que console. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, irmãos. Mas para isso precisamos ter uma comunhão com Deus. Para isso nós precisamos ter o nosso coração arraigado no Evangelho de Jesus, na pessoa de Jesus, que de fato o nosso coração seja fonte de amor e não fonte de amargura. A nossa vida tem que ser uma vida santa para o Senhor. A nossa vida tem que ser uma vida de comunhão com o Espírito Santo, com a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui na igreja para passar um tempo. Nós não estamos aqui na igreja simplesmente porque hoje é sábado. Não, estamos aqui porque nós amamos estarmos juntos louvando ao Senhor. Nós estamos aqui porque fomos comprados pelo bom preço, pelo sangue de Jesus. Nós estamos aqui porque nós cremos na palavra de Deus. Nós estamos aqui porque queremos ser alimentados pela palavra do Senhor. Queremos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Queremos ser luz para o mundo. Nós queremos ser um modelo para as pessoas. Sim, nós não somos perfeitos, nós erramos e somos passivos de erro, mas Deus nos dá a capacidade para viver uma vida santa diante dos homens. Em tudo, diz Paulo, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Irmãos, no ensino, Paulo diz: no ensino mostre integridade e seriedade. Ser íntegro no ensino é ensinar a sã doutrina. Ser íntegro no ensino é viver a sã doutrina. Ser íntegro no ensino é viver a sã doutrina, a verdade de Deus. Seriedade é nós vivemos isso, é vivemos a palavra do Senhor. Nós não podemos pregar a palavra de Deus e deixar de viver esta palavra. Por quê, irmãos? Porque seria falta de prudência, seria falta de coerência eu falar e não viver. Por sinal, é uma especialidade do fariseu. O fariseu é aquele homem que ensinava a verdade, mas não vivia a verdade. Jesus disse: olha, vocês devem, Jesus certa vez disse para o povo: vocês devem ouvi-lo, o fariseu, mas vocês não devem fazer o que eles fazem. O fariseu é aquele que fala, mas não faz. E a essência da pregação, da santidade, da santificação é isso: é nós falarmos a verdade e vivermos a verdade. Porque só uma vida santa, só uma vida íntegra, só uma vida de responsabilidade com Deus vai praticar a palavra do Senhor. Use linguagem sadia, como já foi dito, contra a qual nada se possa dizer. A nossa boca, irmãos, tem que ser fonte de louvor. O nosso coração tem que ser fonte de louvor para Deus. Eu não sei nem se eu devo falar o que eu ouço por aí, de crente. E aí a pessoa fala assim mesmo: ô pastor, me desculpa. Eu disse: coitada,
tem que pedir perdão para Deus. Eu não sou modelo de santidade. Pastor não é modelo de santidade. Modelo de santidade é Jesus. A santidade que é o nosso modelo, a santidade de Deus é que nos inspira. Uma vida santa é uma vida visível. Uma vida visível. Quando uma pessoa diz eu sou santo, essa pessoa vai ter que provar na sua conversa, no seu comportamento, no seu dia a dia, nos seus negócios. Uma vida santa nos leva a ter um ensino com responsabilidade e com integridade. Paulo vai dizer no versículo 10: diga, ensine os escravos e se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões. Paulo está dizendo assim, tem alguns escravos que são respondões, ou seja, são rebeldes. Jovem, adolescente, criança, quando seu pai e a sua mãe lhe repreender, não responda. Não responda. Não seja áspero na sua resposta. Não seja rebelde. Pense. Pare. Converse com seu pai. Converse com a sua mãe. Tenha esse diálogo. Quando Paulo diz que não precisam ser respondões, Paulo está dizendo não precisa ser rebeldes. Você sabe que tem gente rebelde para Jesus? Tem, irmãos. Tem gente rebelde para Deus. Quer a todo custo dizer que ela ou ele está certo e Deus está errado. Muitas das vezes somos rebeldes para com Deus. Então Paulo vai dizer, olha, vocês não precisam ser rebeldes. Você que é escravo, você que é filho, obedeça. Ensine a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Você vê que Paulo vai orientando e vai mostrando um caminho de santidade, a não roubar, a não enganar, a ser honesto. Ser honesto, ser sincero, faz parte da santidade. Seja sincero com o pastor, seja sincero com seu pai, seja sincero com sua mãe, seja sincero com seu amigo, seja sincero. A sinceridade deve ser transparente, deve ser vivida, faz parte de uma vida santa com Deus. Às vezes com a minha esposa eu sou sincero, eu digo, olha, eu não achei bom isso aqui, é ciúme seu. Não tem problema, eu estou sendo sincero com ela. É ser sincero com as pessoas, tratar as coisas abertas, nada por debaixo do pano, nada querendo ultrapassar, querendo passar a perna, muitas das vezes roubando, tirando. É uma vida honesta. Ser santo é isso, é ter uma vida honesta. Se pecar, se errar, não tem problema. Diga, pai, eu pequei, eu errei, eu fiz isso aqui, isso não é certo, mas eu me arrependo, eu abandono, eu deixo, estou disposto a abandonar e deixar o pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, mas seja sincero, seja honesto. A falta da honestidade, irmãos, quebra a confiança. Depois que uma pessoa ela acostuma a ser desonesta, essa pessoa quebra a confiança, ninguém confia mais. É a questão do crédito. Você vai no supermercado comprar lá, fazer uma compra. Se você comprar e não pagar, você não tem mais crédito. Toda vez que você chegar lá, você é reprovado porque você não foi honesto. Com Deus é a mesma coisa. Seja honesto, seja sincero, pague os seus votos, cumpre a sua proposta com Deus, cumpre a sua promessa com Deus. Seja honesto com o Espírito Santo.
honesto com o Espírito Santo. Porque, irmãos, a gente pode enganar todo mundo. A gente engana todo mundo, mas a gente não engana a Deus. A gente não engana o Espírito Santo. E eu quero deixar esta palavra com os irmãos aqui. Esta palavra de santificação, de tratar bem as pessoas, de ser honesto, de ser sincero, de perdoar e pedir perdão. Esses são alguns passos da santificação. Paulo vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós podemos ser santos, primeiro, porque Jesus morreu no Calvário. Jesus morreu por mim e por você. E uma vez que Jesus entra na nossa vida, os nossos pecados são apagados. Podemos ser santos, porque por meio de Jesus Cristo, Deus enviou o Espírito Santo para estar com você, para estar comigo, para estar na igreja. Podemos ser santos, porque a santidade é um atributo comunicável ao homem, a todos nós. E nós podemos ser santos, porque Deus é santo, e Ele nos dá esta oportunidade, esta graça, em Cristo Jesus, de nós andarmos uma vida honesta, uma vida sincera, pregando a sã doutrina, amando o nosso próximo, guardando os mandamentos de Deus. Isso é santidade, irmãos. Isso é fugir de uma vida mundana. Isso é renunciar ao pecado. Isso é renunciar ao mal. Renunciar ao mal. Portanto, que nós podemos, que nós, pela graça de Deus, recebemos de Deus o poder espiritual para sermos santos. Vamos nos esforçar, irmãos. Vamos nos dedicar a fazer coisa certa. Vamos nos dedicar, porque um dia Jesus vai te dar uma recompensa. Um dia Jesus vai te recompensar. Eu não tenho como te recompensar. Eu não tenho o que dar a você como pastor desta igreja. Mas Deus tem uma vida eterna para te dar. Deus tem poder sobrenatural, poder do Espírito Santo para te conceder. Deus tem um novo céu e uma nova terra, uma vida em comunhão para sempre com o Senhor. Portanto, que nós possamos nos esforçarmos, nós possamos nos dedicarmos na nossa vida de santidade, que nós possamos andar com Jesus todos os dias, praticarmos as boas obras, abençoar as pessoas, ajudar as pessoas, levar uma palavra de amor, de poder, uma palavra de salvação, mesmo dentro da nossa casa, para a nossa mãe, para o nosso pai, para nossos irmãos, para os nossos vizinhos, ser luz do mundo e sal da terra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.